pior de tudo é a pregação hipócrita de dizer que não ajunteis tesouros na terra que é pecado, porque você serve a Mamon. Não ajunteis tesouros da terra, porque vai te levar para o inferno. Mas eu, o Santo Poderoso, eu posso ter uma BMW na minha garagem. Eu posso ter um prédio inteiro no meu nome. Eu posso ter empresas e mais empresas no meu nome, eu ser proprietário disso, mais aquilo. E ainda, se fosse com um trabalho, com o suor do camarada, tudo bem, ninguém ia dizer muita coisa, mas é com o suor do povão, que deu naquela fé genuína, que deu porque era para a obra de Deus, que foi ludibriado a acreditar que aquilo ali, que aquele espetáculo de horror era a obra de Deus. Porque Jesus disse na palavra que a obra de Deus é aceitar a Jesus Cristo, o Salvador, aceitar a doutrina que Jesus estava pregando. E a doutrina que Jesus pregou foi amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo com a ti mesmo é exatamente se colocar no lugar do outro, ajudar o outro, ter empatia e não explorar o próximo pobre. Você fica parando para analisar, eu tenho a situação aí, vamos dizer, de processo com uma santa mulher de Deus. Essa santa mulher de Deus, certa feita, me deu uma indireta dizendo o seguinte: um pobre coitado, quer dizer, fica vivendo de migalhas do YouTube ou alguma coisa assim, um pobre coitado, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu dou a resposta: quem verdadeiramente é um pobre coitado? Aquele que luta para ter com a própria garra, seu próprio esforço alguma coisa, ou aquele que vive de mentira, construindo patrimônios que, no modo da moral cristã, não são lícitos? Quem que é o pobre coitado? Quem é o verdadeiro miserável? Como Paulo disse, se nós esperarmos Jesus Cristo só para essa vida, nós somos os maiores miseráveis. Então, essa pessoa miserável, e é como dizia o saudoso pastor Moabel, que eu seguia muito, da Assembleia de Deus, e que eu tive o prazer de falar com ele, porque ele ligou para mim como um verdadeiro pastor que vai atrás da ovelha. Eu só peguei o WhatsApp dele e ele ligou para mim, ligou outras vezes e conversamos muito, inclusive até na época sobre o santo homem de Deus e outras coisas mais, que o verdadeiro miserável é aquele que tem e não divide com o trem. O verdadeiro miserável é aquele que tem um farto patrimônio, mas não é capaz de dividir com o que não tem. E quem ajuda o pobre é o pobre, porque o rico cada vez quer mais para si. E esses ricos de igreja fazem pior que os ímpios, porque tem ímpio que doa muito. Às vezes fica até, vamos dizer assim, quase que para, assim, digamos, quase 50% ele doa. Nós temos o caso do Bill Gates. Não fica que é toda a fortuna, ele doa lá para ONGs, faz muita coisa. Agora, eles fazem, e pior, eles exigem dízimo do povo. Dizem, que eu falei até por cima daquilo que o irmão falou, que não é para fazer caridade com o dízimo. Se na Bíblia, olha a heresia que prega, a santa presidenta disse isso, não é para fazer caridade com o dízimo. E o que a Bíblia diz? O dízimo é para quê? O que diz lá em Deuteronômio? Que o dízimo é para quê? Na lei. O órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, o levita. Não é caridade? Não é para ajudar ali? Inclusive, o dízimo é para o próprio dizimista. Porque tinha o dízimo festivo, no qual o próprio dizimista que dava o dízimo, ele usufruía do seu dízimo. Agora, você, membro de uma igreja, você não usufrui de dízimo algum, só dá e não recebe nada. A minha mãe deu um monte aí para essa fundação reviver, não recebeu nada, nem uma cesta básica. E eu mando um e-mail lá para aquela santa lá, do cabelo branco, a santa do cabelo branco faz desdém e nem responde. Talvez foi por conta disso que ela quis dizer que a gente é um pobre coitado com a questão financeira, mas vocês eram mais pobres coitados de qualquer um. Até os ratos comiam vocês. Ora,
Agora, graças a Deus, o meu avô, a minha avó, que sustentaram a minha família, a minha mãe e até eu, eles foram dignos. Meu avô se aposentou trabalhando honestamente, a minha avó também, a minha avó de servente em escola, e meu avô trabalhando numa empresa de cana-de-açúcar que tinha na cidade, que antes de ser o terceiro polo brasileiro e o primeiro de Santa Catarina, era a usina de açúcar que mandava. Trabalharam para ter uma casa, para ter um terreno, para ajudar. Não foi enganando os outros com mimimi, trololó, trululu, ameaçando ao fogo do inferno. O inferno deixou muita gente rica, você já percebeu? Desses pastores extremistas aí, que tacavam terror em todo mundo, mas eles eram os bloqueados, né? Os blindados, que podiam ter tudo, fazer de tudo, que não era pecado. Não deu dízimo, vai para o inferno. Não deu dízimo, vai ser amaldiçoado. Mas você dá o dízimo da grana toda que você ganha, ô pastorzão? Você não dá. Eu duvido que essa turma aí que recebeu herança, que diz aí que é de... uma turma aí que diz que ganharam mais de 12 milhões, deve ter sido até mais, que eles deram 12 milhões de dízimo, que seria um montante aí de quase 2 milhões. Eu duvido. Mas se fosse alguém que não fosse da família ou amigos deles, eles iam exigir e dizer que é pecado, era avarento que não desse isso. Uma hipocrisia enorme. Outra hipocrisia que até muitos comentam no meu canal é dizer: vocês são mundanos, vocês são carnudos, mas os mundanos e os carnudos dando dízimo, oferta, eles aceitam. Ué, não era para aceitar o dízimo, as ofertas dos mundanos e dos carnudos. Não era isso? Não é isso? Ora, então, meu irmão, prossiga nesse sentido aí dessas coisas que eu salientei. Bom, vamos pontuar aqui mais algumas questões bastante interessantes aqui na sua fala, tá? Primeiro, eu lembrei aqui de um trecho do show do Apóstolo Arnaldo. Ele tem lá no personagem dele, no show dele, uma figura que até é feita pelo Miqueias, que ele chama de Pastor Miqueias, é um humorista que trabalha com ele. Tem uma hora que o Miqueias representa uma pessoa possessa por espírito maligno, que ele vai expulsar. E aí, na hora lá, ele começa a entrevistar o diabo. Aí o diabo, antes de ser expulso, ele fala: escuta, dá tempo de eu fazer aqui a minha propaganda e um feedback? Aí ele pega e fala, o diabo lá, o personagem, né? Olha, antes dele me expulsar aqui, eu quero agradecer a toda a galera aí da sessão do descarrego, que tem dado aí oportunidade para a gente estar trabalhando firme aí, ganhando nosso pão, tá? E também eu quero mandar um abraço aí pro bispo fulano, pro bispo cicrano, para a apóstola Beltrana, toda a turma lá da igreja tal, porque graças a vocês não falta trabalho, tá? E o nosso nome está sempre em alta e muito obrigado aí por essa mídia toda e tamo junto, hein, gente? Tamo junto, tá? E a minha presença é garantida lá no culto. Ou seja, é uma paródia porque nós ouvimos muito na instituição religiosa duas coisas, tá? Na instituição religiosa doentia, nas igrejas de dono. Sobre o diabo. O diabo é a grande vedete, né? O grande protagonista da festa, é o diabo. E 2, o líder, o nome do líder. Né? Você vê que agora as igrejas, a placa é a foto do líder. O nome de Jesus é muito pouco. Né? Até uma crítica que eu sempre fazia, isso na Luz do Mundo, hoje é uma crítica pesada. Na época eu cheguei a comentar isso com membros da cúpula do Conselho de Bispos. Eu não falei com o próprio Nação Joaquim, embora eu tenha tido tempo de conversa com ele, isso eu não falei. Falei com membros do Colégio de Bispos. Eu falei, gente, vocês têm que falar menos do apóstolo e mais de Jesus. É o tempo todo o povo gritando, somos do apóstolo, logomarca do apóstolo, falar do nome do apóstolo, Bíblia com foto do apóstolo. E acabou que no final o apóstolo, me perdoa, é um adúltero e cheio de depravação moral e corrupção.
Entendeu? Até tinha uma amizade, eu tô dormindo na casa dele, mas não dá. Se a gente não for de Jesus, aí o apóstolo cai e vai cair junto, fica maluco, fica desorientado. Entendeu? Aí porque o líder morreu, vai morrer junto, igual aquela turma lá da Guiana que se suicidou. É um Jim absurdo. Jones, né? Na seita Nós, lá do Jim Jones. nós temos que ser de Jesus e seguir o exemplo de Jesus. Gente, eu fico pensando assim, se nós vivêssemos em um país que tem a perseguição religiosa de verdade, não a mentira que propagam de fake news para manipular É. o povo e tentar usar o voto do povo como moeda de troca, às vezes para manter um filho na política, porque o filho não prestou para fazer carreira secular e nem política. Na verdade, ele está lá porque o pai, a mãe, o avô que obriga a instituição a fazer a campanha dele, porque ele mesmo nem como político não presta, entendeu? Não tem vocação Então, também. vamos lá. Se vocês não forem de Jesus, imagina só você viver em um país que tem perseguição de verdade, onde a organização de igrejas, de templos institucionalizados e o trabalho de líder espiritual que vive da obra for proibido e você só puder se reunir em igrejas domésticas ou em grupos pequenos como era na época do Império. Ou pior, nem igreja tem. Você está na Coreia do Norte. Se você não for de Jesus e estiver firme com Jesus, já era. Vai perder a salvação. E aí, o tenor é presbiteriano, é calvinista. Mas eu vou falar, vai perder a salvação. Eu sei que teologicamente parece contraditório, mas eu não tenho que ser nem calvinista nem arminiano, porque se para o calvinista tem que ser de Jesus e firme com Jesus até o fim. E para o arminiano tem que ser de Jesus e firme com Jesus até o fim. Um por quê? Se não perde a salvação, outro porque não era uma conversão verdadeira. Mas o resultado final é o mesmo, tá? Então, sejam de Jesus. E outra, mensagem que eu tenho para todos os líderes corruptos e filhos e netos de líderes corruptos do nosso Brasil, que fizeram fortuna por causa dos donos de igreja, tá? Siga a ordem que Jesus deu para aquele jovem rico, tá? Principalmente é você. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. Eu estou falando com você. Você que traiu teu marido mais de 3 vezes, tá? Você que tinha nojo das irmãs, você que patrocinou o pecado e não educou teus filhos e deixou teu filho ir por um caminho promíscuo de pecado. Você arrotava tanta santidade no púlpito, mas o teu filho você entregou para o diabo. E você está vivendo o fruto da corrupção dos teus pais. É com você que eu estou falando, tá? Para você e para todos os que estão em situação similar, com riquezas ilícitas, eu deixo uma mensagem aqui. Segue aquela orientação de Jesus. Pega tudo que você adquiriu ilicitamente, tudo, tudo, tá? Ah, Tenor, eu vou viver do quê? Separa só para você viver do justo salário. Pega tudo, a fortuna que você ganhou ilicitamente. Dinheiro que era para matar a fome do povo, serve para político essa palavra também, não é só para líder religioso, não, tá? A turma aí que cobra pedágio gospel, né, que andou botando aí, usando o dinheiro público de comprar merenda escolar para poder distribuir Bíblia na igreja para arrumar voto. É com vocês que eu estou falando, e especificamente com essa pessoa que entregou o filho para o capeta, porque nem educação para os filhos não deu, com tanto dinheiro, né? Para você, faz o que Jesus mandou. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Para você fechar a porta do inferno e abrir a porta do céu para a sua salvação. Porque você hoje está naquela palavra que Jesus vai voltar
E aí, quando ele estiver indo embora, você vai gritar assim: Senhor, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu cantei para a multidão, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas Jesus não te conhece. Quem te conhece é o espírito enganador. Quem te conhece é o diabo, que faz você ter a cara de pau, tá? Como eu sei que você teve a cara de pau de manhã, tá aí na orgia, né? Com um garotão e bancando aí o pecado do teu filho. E à noite, cantando no púlpito e pregando, falando de Jesus e de santificação com a cara lavada. O povo não sabe, o povo não viu, mas Jesus viu. Jesus sabe. E não há nada oculto que não seja revelado. E o pior, se só for revelado naquele grande dia, já era, perdeu a salvação. Eu louvo a Deus por alguns amigos que eu tenho que estavam na vida errada, mas ele caiu ainda em vida e teve tempo de se arrepender e se consertar com Deus, porque pagou pelo que fez e foi salvo por Jesus. E eu lembro que a riqueza adquirida ilicitamente, ela traz consequência, tá? Eu lembro sempre daquela conversa que eu tive com o Adão José dos Santos, o Adão da metralhadora, né? Foi muito meu amigo. Ele e o Ronildo Peçanha eram muito amigos meus. Uma vez o Adão, ele sempre virava para mim e falava: Poxa, Tenório, quando eu era do mundo, da quadrilha lá de negócio de roubar carro, levar para o Paraguai, para a Bolívia, para poder clonar e revender na Argentina, em outros países, né? Eu tinha 2 apartamentos na Praia em Santos, eu tinha 11 sítios, né? E vários carros, eu vivia bem pra caramba. Agora eu tô aqui com Jesus, tudo que eu tenho é um Santana aí que o fulano me abençoou, um carro Santana, e tô dormindo no quartinho da igreja. Eu virei e falei para ele: Adão, olha só, pensa bem, você perdeu tudo, mas vale a pena ter ficado com teu patrimônio e morrido podre na cadeia, que você estava podre, doente e preso, condenado a mais de 100 anos. Valia a pena? Não valia. Você, se fugisse e fosse para a rua, você ia viver se escondendo, correndo da polícia. Hoje você tem um nome limpo, você anda livre nas ruas, é um homem de Deus, tem boa saúde e pode recomeçar com dignidade e honestidade, né? Depois ele até saiu da denominação, morreu pastor de uma Assembleia de Deus na região dos Lagos, né? E era um caso que eu sempre comentava. Por quê? Era um homem muito rico, mas dinheiro do crime, tá? Eu tenho um amigo, ele teve a vida destruída, eu não vou dar nomes aqui, foi muito corrupto na parte financeira, líder religioso. Mas, glória a Deus, ele perdeu tudo e pagou da pior forma, inclusive com a própria saúde, mas conseguiu se arrepender e eu tenho fé que Deus vai levantar esse meu amigo de novo para a glória de Deus. Porque todo aquele que se arrepende tem direito a uma nova oportunidade. Como Deus deu exemplo na parábola do filho pródigo. Deus nos deu exemplo. Pedro errou, se arrependeu. O publicano, Zaqueu, ele se arrependeu, demonstrou arrependimento. Deus aceitou. Davi se arrependeu do pecado dele. Deus perdoou, pagou a consequência, mas foi exaltado por Deus. Sim. E assim pode ser com você. Mas, como eu falei, você sabe, você vai ver esse vídeo. E o pior, você vai ver esse vídeo de 2 a 3 vezes. Fora os outros que vão ver e vão falar: o Tenório mandou indireta para você. Não é indireta, é direta. Tá? É que diferente de pessoas aí, graças a Deus, eu tenho boa cabeça, eu tenho inteligência e sei falar de maneira que você não possa me derrubar. Porque você tem vontade de me derrubar e me calar. Mas não vai poder. Por quê? Porque maior é o Jesus que está conosco, a verdade está conosco e a verdade sempre prevalece em nome de Jesus. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.